Boa tarde, caros colegas. Hoje é dia 29 de junho de 2022. Meu nome é Tainá e eu sou membro do Observatório do Mundo em Rede Cyber Leviatã. Hoje nós estamos reunidos para mais um evento das Quartas do Cyber, Estudos Continuados, cujo tema geral é Direito e Democracia em la Era Digital, que está sendo realizado pelo Observatório, em parceria com o Cosmo Ius, La Cultura Jurídica Cosmopolita e seus desarrollos contemporâneos, tendo como diretores José Luiz Bolzan de Moraes, Alfonso de Julhos Campuzano e a professora Edilene Lobo. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo a professora Tereza Coelho Moreira, que é doutora em Direito e professora associada com a agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho, é membro integrado do IUSGOV, Centro de Investigação em Justiça e Governação, e coordenadora do Grupo de Investigação em Direitos Humanos, do mesmo na Escola de Direito da Universidade do Minho, assim como vice-diretora do Mestrado em Direito e Informática da Escola de Direito da Universidade do Minho. É membro representante de Portugal no INLACRIS, Independent Network for Labor Law and Crisis Studies, grupo que tem realizado vários projetos de investigação internacionais apoiados pela Comissão Europeia, membro honorário do IDEA, que é o Instituto de Direito e Inteligência Artificial, Brasil, e membro honorário do IPEATRA, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho aqui do Brasil. A exposição da professora é intitulada Democracia e Trabalho na Era Digital. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite do Cyber Leviatã. É uma honra recebê-la e estou ansiosa para ouvir aí a sua exposição. Vou passar a palavra para o professor Bolzan, só para ele fazer aí a saudação inicial e a gente poder começar. Muito obrigada. Obrigado, Tainá. Vou só para reiterar aqui, professora Tereza, nosso agradecimento pela disponibilidade de estar conosco, né, de compartilhar conosco esses momentos. Né? Dar um grande abraço aqui ao nosso parceiro, professor Alfonso de Julhos Campuzano, que já está também compartilhando essa tela plana, como eu gosto de dizer, né? Não terra plana, né? E também dizer que é uma nossa satisfação de poder contar com a presença de todos e todas que têm mantido viva essa ideia do Cyber Leviatã, que é de promover essa efervescência em torno de temas ligados a direito e tecnologia, né, numa amplitude bastante significativa. E com a parceria que fizemos esse semestre com o professor Alfonso e o seu Cosmo Ius, lá da Universidade de Sevilha, estamos tendo a oportunidade de compartilhar conhecimentos e interrogações com pessoas dos mais variados centros, né, de estudo. E hoje, com a professora Tereza Coelho Moreira, né, nós teremos mais uma oportunidade de fazermos isso. Quero deixar aqui um abraço, professor Alfonso, não sei se ele gostaria de dizer algumas palavras, professor. Sí, buenas noches a todos, o buenas tardes en Brasil, para saludarlos a todos, para saludar muy especialmente a nuestra ponente de esta noche, la profesora Teresa Coello. Nos sentimos muy honrados con su presencia y esperamos que tenga una intervención. Estamos muy expectantes con su intervención, que además toca un tema verdaderamente crucial para nuestras sociedades contemporáneas, un tema que podríamos decir que es medular en la transformación de nuestras sociedades al hilo de la digitalización y de su irrupción en el mercado de trabajo. Además, muchas gracias y aguardamos la intervención verdaderamente expectantes. Muito boa tarde aí no Brasil, muitas boas noites na Espanha e boa noite aqui em Portugal também. Muito obrigada pelas palavras, e muito obrigada pelo convite. E também quero dar os parabéns pela iniciativa e por esta ligação à Universidade da Sevilha e este centro
A Universidade de Sevilha é uma universidade que me é muito cara, por assim dizer, é uma expressão portuguesa, uma universidade que eu gosto muito, vou aí várias vezes, tenho bons amigos dentro do Derecho del Trabajo, mas nessa área aí, e por isso é sempre um prazer voltar, nem que seja virtualmente. E para o Brasil, a mesma ideia, que é um gosto enorme participar, ainda que digitalmente e à distância de um oceano, em eventos aí no Brasil. No Brasil, e nesta ligação então com uma península ibérica, com o bloco ibérico, como eu digo com os meus amigos espanhóis, é muito, muito agradável. O tema que eu tenho, sem dúvida, da democracia e trabalho na era digital, é um tema extremamente vasto. E dado o próprio carácter informal destas sessões e o facto de eu achar que se torna muito mais interessante depois também na fase do debate podermos, ou das questões, podermos falar de vários temas, eu aqui preferia lançar algumas questões, tópicos, desenvolver algumas partes, mas sobretudo deixar pistas de reflexão para depois abordarmos na fase de discussão. E começo logo a intervenção, não vou partilhar nada, vou falar, por isso vão ter de ouvir com sotaque de Portugal, ainda por cima com sotaque de Portugal do Norte, que é diferente do sotaque de Portugal de Coimbra, ou do Centro, ou o sotaque de Portugal do Sul. Nós somos um país pequeno, mas com muitos sotaques diferentes. Mas estava a dizer, não vou partilhar, vou falar, não vou partilhar a tela, vou falar sobre este tema, e gostava de começar com uma frase que é em inglês, mas que se aplica perfeitamente e que foi dita por um diplomata norueguês quando recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1921, ou seja, há mais de 100 anos. E que ele disse, quando recebeu o Prémio Nobel da Paz, disse: "Technology is a useful servant, but a dangerous master." E esta frase de 1921, e que ele tentava, quando recebeu o Prémio Nobel da Paz, tentava descrever como um avanço da tecnologia à data, e eu repito, há mais de 100 anos, nós estamos em 2022, fez com que a tecnologia era um instrumento útil, sem dúvida, para a execução de inúmeras tarefas, para o auxílio no trabalho, e podia ter uma parte muito positiva, mas, vem depois o mas, pode ter grandes perigos se tornar como ele disse, a dangerous master. E por isso é esta situação que nós temos de ver quando estamos a falar do trabalho na era digital e a utilização da tecnologia. Ou seja, porque sem dúvida a tecnologia captou imenso a atenção das pessoas e temos de ver se não nos torna os servos da tecnologia, que era exatamente isso que ele queria dizer, e não ser a tecnologia a mandar em nós e não o contrário. E isto no mundo do trabalho é muito importante, mesmo muito importante que se faça essa distinção. A tecnologia tem imensos aspectos positivos, eu se calhar aqui não vou salientar tanto esses aspectos positivos, se me permitirem, mas tem também aspectos menos positivos. E convém terem atenção quando se aborda esta questão, que a regulamentação deste trabalho na era digital e das várias modalidades que ele pode ter, serve exatamente para diminuir os perigos para efeitos do trabalho e para efeitos mesmo da democracia. Então, regulamentação e diminuir os perigos desta utilização da tecnologia através da regulamentação da mesma. E se nós formos ver, hoje em dia há tecnologia para tudo. Em termos de direito de trabalho, se lembrarmos porque é que o direito de trabalho surgiu como ramo de direito autónomo, nós podemos verificar que o termo tecnologia e sobretudo novas tecnologias e aqui parafraseando um professor de espanhol que eu gosto muito, é professor já jubilado, mas que eu gosto muito da Universidade de Salamanca, que é o professor Palomeque López, que descreveu que a crise é uma velha companheira de jornada de direito de trabalho. Eu costumo dizer que a tecnologia é uma velha companheira de jornada de direito de trabalho. Porquê? Porque ele surgiu como ramo de direito autónomo, fruto de uma revolução à data, a Revolução Industrial. E desde que Adam Smith
criou o exemplo da fábrica do alfinete, da fábrica para a produção de alfinetes, e essa fábrica padronizada e de recurso à tecnologia. A tecnologia nunca mais abandonou o direito de trabalho. A questão é que, em pleno século XXI, isso é que é fundamental, nós temos outras tecnologias. Eu vou utilizar o termo novas tecnologias, mas elas são novas um dia, podem se tornar velhas no dia seguinte e depois adquirirem outra vez, serem novas tecnologias, porque se juntam a outras e estamos permanentemente nesta ideia. Mas nós temos hoje em dia as plataformas digitais, que nós estamos a falar isto antes da gravação, temos o trabalho prestado através das plataformas digitais, temos a gestão algorítmica, temos a inteligência artificial, temos a impressão 3D, temos a presença virtual, a presença digital, temos a gamificação, temos a utilização da metaverso e agora das questões que se coloca do trabalho eventualmente no metaverso e todas as questões que se pode levantar para a democracia. Por isso, todas estas situações e muito mais estão a ter um impacto enorme no mundo do trabalho. E por isso, a revolução digital que nós todos assistimos, a par da massificação da robotização, da automação, da automatização, também é outra das questões, tem vindo a modificar e de forma bastante significativa a forma como as pessoas trabalham e como se desenvolve o trabalho, por vezes levantando questões relacionadas com a substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas, por assim dizer, a questão do desemprego tecnológico, que é algo que também é permanente no direito do trabalho, eu diria. Por outro lado, fruto da pandemia que nós vivemos e continuamos a viver, há mais de 2 anos que estamos em pandemia, o desenvolvimento de outras formas de prestar trabalho e que a tecnologia auxiliou, não podemos esquecer isso também, mas trazem aquilo que eu disse, novas oportunidades, mas também trazem muito novas preocupações e desafios, e convém vermos e atender a estes novos desafios, e desafios, eu sublinho, para a própria democracia, para os sistemas democráticos. E falar também teria atenção o futuro do trabalho, que trabalho será o do futuro. Por outro lado, então, é neste próprio contexto de grandes mudanças da sociedade que a OIT, em 2019, no ano do seu centenário, porque ela foi criada em 1919, no documento, no final do documento depois de vários meses de trabalho intensivo, o documento intitulado Trabalhar para um Futuro Melhor, referia que em 2019 nós encontrávamos, no mundo do trabalho, num momento disruptivo, de tal forma equivalente ao de 1919. E nós lembramos que 1919, a OIT foi criada no Tratado de Versalhes, que terminou a Primeira Guerra Mundial. E por isso, esta afirmação da OIT em 2019 foi bem antes, não temporalmente, mas bem antes de qualquer um de nós pensarmos que iria uma pandemia passados poucos meses. Em termos temporais não foi muito, porque foi logo início de 2020, mas o que é certo é que nenhum de nós pensaria, creio eu, que viria, a não ser, já sabemos que alguns pensaram, mas a maior parte não sabia, nem sequer imaginava a pandemia que começou e que ainda perdura e que tantas consequências trouxe para o direito do trabalho, que originou o acelerar do trabalho na era digital, da utilização da tecnologia, e basta ver o que nós estamos a fazer aqui com esta conferência. Em 2019 não seria pensável desta forma, seria presencial, mas acelerou muito este processo de mudança. E esta ideia de vivermos num momento disruptivo e da defesa sempre do trabalho decente foi sublinhado mais também pela própria OIT na declaração do centenário, em 2019, e muito recentemente, diria mesmo recentemente, porque foi nos finais do mês de maio e inícios de junho, que na centésima sessão da OIT, que se reuniu em Genebra, mais uma vez sublinhou que o trabalho decente e a defesa do trabalho decente, o trabalho digno, é algo que é fundamental, da solidariedade económica, sobretudo no mundo que está a viver uma pandemia e também guerras por todo o lado, não apenas uma, várias guerras em todo o lado.
Isto levanta muitas questões para o direito do trabalho. E nesta nova sociedade, nesta sociedade digital, neste trabalho na era digital, então, como eu disse, verifica-se esta transformação muito grande da economia, surgindo, conforme eu já disse, o trabalho através das plataformas digitais, surgindo um novo conceito de economia, a chamada economia colaborativa ou a sharing economy em inglês, que nós para português traduzimos como economia colaborativa, mas se me permitirem de colaborativa por vezes tem muito pouco, e por isso falamos do trabalho na era digital, do trabalho da gig economy, utilizam-se vários termos, mas o que é certo é que não há um conceito, desde logo, isso é importante que digas, não há um conceito homogéneo ou monolítico do que é este tipo de trabalho. Nós podemos estar são novas formas de prestar trabalho, podemos estar perante atividades extremamente rotineiras, extremamente repetitivas, parceladas, que demoram muito pouco tempo a serem realizadas, como podemos estar perante atividades que são mais complexas, são novas até, e onde o valor acrescido está exatamente na inovação de quem presta e quem realiza esta atividade. E aqui, falando um pouco do trabalho, de uma das formas de prestar trabalho, obviamente todos nós sabemos que com a pandemia o teletrabalho desenvolveu-se, o trabalho remoto não é necessariamente a mesma situação, e basta ver em Espanha a regulamentação que tem do trabalho à distância, que não é necessariamente o teletrabalho, mas que o trabalho remoto desenvolveu-se muito, mas outra forma, e esta sim, que cresceu imenso na pandemia, mas que já existia antes, mas que aumentou muito, é o trabalho através das plataformas digitais. E este levanta muitas questões, sem dúvida, a nível de igualdade, a nível de proibição da discriminação, a nível de acesso, a nível de rendimentos, várias questões. E quando nós estamos a falar do trabalho nas plataformas digitais, eu vou começar a utilizar termos em inglês, peço desculpa, mas não há tradução muito boa para português, eu diria, deste trabalho nas plataformas digitais, deste trabalho no crowd work, não é? na crowd, trabalho na multidão, pode ser de vários tipos, pode existir de vários tipos. Eu diria que hoje em dia, nós em português de Portugal utilizamos as plataformas, no português do Brasil é os aplicativos, isso é que há aqui alguma terminologia diferente a nível dos artigos, mas hoje em dia há plataformas para tudo, por assim dizer, ou quase tudo, e quase todas as atividades podem ser transformadas, por assim dizer, em atividades podem ser realizadas através de plataformas digitais. E por isso, nestas plataformas digitais, podemos ter, eu diria, sobretudo duas grandes divisões, que são as divisões que são feitas mesmo para efeitos de regulamentação, e que são aquelas atividades de crowd work online, daquele que é totalmente feito online, e outra forma, que é o chamado crowd work offline, ou on location, aquele que tem uma certa presença física. Mas o que é certo é que então temos, desde logo, estas atividades do crowd work online, aquelas atividades que eu diria que são uma espécie de face oculta da Lua, mais o dark side, porque nós não sabemos muitas vezes a realidade de quem presta. E há um estudo muito, muito recente, mas quando eu digo mesmo muito recente é de há dias, realizado no Reino Unido, sobre trabalhadores deste tipo, pessoas que trabalham neste tipo de plataformas, nestas plataformas completamente online, e que analisa as condições de trabalho de quem presta atividade nestas plataformas. Não vem, por assim dizer defender nada ou descobrir nada que nós já não soubéssemos, mas mostra claramente ao mundo como é uma realidade que não é muitas vezes tratada, e por isso é que eu disse que é a face oculta que se esquece muitas vezes, porque estas atividades são completamente feitas online, fruto do recurso ao cloud computing, obviamente, à cloud, podem incluir atividades extremamente monótonas, muitas vezes são denominadas, ainda por cima, a linguagem que todas estas plataformas, de qualquer tipo, utilizam, é uma linguagem que tenta muitas vezes fugir às regras do trabalho e do direito de trabalho. Por isso eu vou utilizar a terminologia que é utilizada pelas plataformas, são tarefas ou microtarefas, não é? Há tasks, são microtasks, que podem ser extremamente, como eu disse, repetitivas, monótonas,
sem que muitas vezes as tenham conhecimento real do que estão a fazer, só percebem uma parte do que estão a fazer e não o todo do que estão a fazer, o que pode levantar logo, e já levantou alguns problemas mesmo a nível ético, porque não sabem muito bem o que é que a finalidade do que estão a fazer dentro dessa atividade. Por outro lado, são muito, muito mal pagas. São muito mal pagas, quer por um lado, porque são mesmo mal pagas. Este estudo que foi feito no Reino Unido demonstrava que as pessoas que trabalhavam neste tipo de plataformas recebiam muito abaixo do salário mínimo que é fixado no Reino Unido. Por outro lado, para além dessa questão de serem muito mal pagas, por vezes podem nem sequer ser pagas, o que levanta logo questão, devido a que muitas destas plataformas têm a cláusula de satisfação do cliente, no final não recebem nada. Por outro lado, também não tem, é uma concorrência verdadeiramente global. É uma espécie, se me permitirem a expressão em inglês, de race to the bottom, exatamente, uma concorrência mundial, é cruel mesmo, por vezes. Para além de não são bem pagas e podem, como eu disse, não receber, mas estas tarefas também são muito mal pagas porque não se tem em consideração o tempo que as pessoas têm de estar disponíveis online. E neste estudo recente do Reino Unido era interessante notar-se que as entrevistas demonstraram que as pessoas diziam por cada hora paga, perdiam meia hora para estarem disponíveis ou para estarem online, o que significa, vejam, como têm de trabalhar muito, têm de estar disponível muito mais tempo, daí também ser mal pagas. E também, exatamente, a permanente disponibilidade que têm de estar. Porque nós estamos a falar de trabalhos online com fusos horários diferentes. Neste momento para o Brasil aí são menos 4 horas, se eu estivesse em Espanha seriam menos 5 horas, se eu estivesse na Nova Zelândia seria completamente diferente. E por isso quem está a prestar atividade nestas plataformas tem de trabalhar com fusos horários completamente diferentes e tem de realizar a atividade imediatamente. E por isso a ideia tão apregoada destas plataformas de flexibilidade, de seja dono do seu tempo, trabalhe só quando quiser, ligue-se apenas quando quiser, cai muito, por assim dizer, cai mesmo quando nós apercebemos da realidade, porque ganham pouco, então tem de quase existir esta permanente disponibilidade para poderem receber de forma condigna. E claro que relacionado com isto, e podemos depois discutir essa questão, está o famoso direito à desconexão e o direito à limitação das jornadas de trabalho. E que é algo, sim, isso também, a limitação das jornadas de trabalho é, como eu costumo dizer, a marca de origem do direito de trabalho. Ele surgiu uma das razões era fruto das jornadas de trabalho praticamente infindáveis. E nós chegamos ao século XXI, a 2022, e assistimos à continuação de muitas pessoas terem jornadas de trabalho praticamente infindáveis. Por isso, são, como eu digo muitas vezes, velhas questões que se tornam novas questões com o que nós denominamos o trabalho na era digital. Por outro lado, nas atividades de crowdwork offline, aquelas que são on location, por exemplo, o caso da Uber, da Glovo aqui na Europa e no Brasil não tanto, mas há várias apps, há várias plataformas aí, iFood no Brasil, por exemplo, agora estamos a tentar lembrar de algumas, passando várias, este tipo de plataformas que não é tudo feito na cloud, que há esta ligação física entre quem presta a atividade e o cliente, mesmo assim, levantam inúmeras questões. Também, exatamente porque têm de estar disponíveis, contactáveis, para aceder para aquela outra próxima atividade, a próxima tarefa, eu vou utilizar a terminologia, a próxima tarefa, e quando não estão contactáveis durante algum tempo, depois são desconectados, desativados, como se tratasse de uma coisa, esquecendo o artigo 1º da Declaração de Filadélfia, que o trabalho não é uma mercadoria, esquece-se isso, quando muitas vezes fala desta desativação da pessoa. O que me choca imenso, porque é uma reificação da pessoa humana, não é? E voltamos ao capitalismo selvagem,
dos inícios da Revolução Industrial, quando o trabalhador ou a trabalhadora era considerada como uma coisa, não se distanciava do instrumento, era como um instrumento de trabalho. E nós, quando aqui falamos de desativação da pessoa, nós estamos a reificar algo que é uma pessoa humana. Isso é uma terminologia que me choca imenso, mas é a terminologia que é utilizada também, mais uma vez, para mascarar muitas situações de trabalho. Nós não falamos de despedimento ou demissão, falamos de desativação, nós não falamos de atividade, nós falamos as plataformas falam de tarefas, não se fala de trabalhadores, fala-se de rabbits, fala-se de turkers, fala-se de slashers, fala-se de empreendedores, sem dúvida essa palavra é famosa hoje em dia, todas as pessoas são empreendedores, são empreendedores, não há trabalhadores ou empregados, como se utiliza a terminologia aí no Brasil, para este trabalho nas plataformas digitais. E por isso, nestas duas plataformas, há horários completamente irregulares. Há o que nós chamamos a rush hours, não é? As horas de ponto em que há uma muito maior procura, e depois as zero hours, mas que eles têm de estar disponíveis, pode aparecer alguma coisa. As condições de trabalho são extremamente precárias, isto está mais que ouvido, são pagos, como nós dizemos, pay as you go, just in time, por cada microtarefa, cada tarefa que vai sendo realizada, e por isso, no fundo, o que é que eles têm? Têm vidas laborais curtas, extremamente segmentadas, e daí a necessidade de existir uma regulamentação sobre estas mesmas matérias. Obviamente que eu tinha dito, não quer dizer que não existam vantagens nestas formas de prestar trabalho, existem vantagens, existe a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, pessoas que que por alguma razão poderiam não conseguir ingressar no mercado de trabalho, podem, sem dúvida, permitir, por vezes, a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar, mas o que é certo é que, na maior parte dos casos, tem muito mais desvantagens. E a própria ET chamou a atenção para isso, para a necessidade de existir um sistema de governação internacional sobre estas matérias. A União Europeia, a Comissão Europeia apresentou em dezembro do ano passado uma proposta diretiva para a melhoria das condições de trabalho de quem presta atividade nas plataformas digitais, englobando o estabelecimento de uma presunção de laboralidade, mas não apenas. Por exemplo, na questão da gestão algorítmica, a aplicar-se não apenas a quem fosse considerado trabalhador na plataforma, mas também quem seja mesmo verdadeiramente independente ou autónomo, por isso essa questão, e pretendemos estabelecer uma regulamentação para qualquer tipo de plataforma, não apenas as plataformas que seriam mais fáceis, por assim dizer, eu diria, de regulamentar, aquelas de on-location, as de crowdwork offline, mas também as de crowdwork online, que é interessante. Eu posso dizer, em Portugal, temos uma proposta de lei por agora também para estabelecer uma presunção e laboralidade e a ver, vamos o que vai ser aprovado. Espanha tem a chamada Lei Rider, não é? Já há algum tempo para os trabalhadores de plataformas de entrega, não é? De reparto, em castelhano. E por isso, o que eu acho, desde logo, é que, em geral, na atividade nas plataformas tem de ser desmercantilizada. Esta é a questão fundamental. Aplicando os princípios fundamentais em matéria de direito do trabalho, de proteção de dados pessoais, de vários aspectos, e por isso falei desta questão da proposta de diretiva e do que está em Portugal, de Espanha que tem, aliás, Espanha foi o primeiro ordenamento jurídico a ter uma presunção aplicável a estas situações, e por isso bastante interessante, e depois toda a jurisprudência, a rica jurisprudência que existe, e um pouco por todo o mundo, o Brasil tem várias, mesmo a nível do TRT, embora aí com diferentes, do TST, perdão, a nível do TST, e com TRTs também em várias instâncias. E por isso, várias perguntas também nós colocamos quando se aborda este trabalho na era digital, e a democracia, o trabalho na era digital. Desde logo, também quando nós falamos um pouco desta questão, devemos pensar se
há assim tanto de novo nestas novas formas de prestar trabalho, no trabalho na era digital, quando se pretende defender, desde sempre que é algo muito novo, algo muito recente. Se são desafios genuinamente novos, ou se em termos históricos, nós vamos lembrar um pouco da evolução do direito do trabalho, eu já fui dizendo aqui um pouco isso, se não há já algo no passado que nos permita ver uma certa continuidade ou algumas parecenças. Porque se nós lembrarmos, já no modelo de Taylor, e mesmo no modelo depois, no modelo aplicado no Fordismo, existiam trabalhadores que eram pagos, por assim dizer, quase à peça, muito especializado, autónomos em alguns aspectos, mas, e aqui é importante, e que eram proprietários até dos seus próprios instrumentos de trabalho, mas que estavam numa enorme posição de submissão, numa grande fragilidade e numa situação de subordinação. Por isso já há muito tempo que temos essa questão. Por outro lado também, quando nós olhamos para estas tecnologias e o trabalho na era digital, eu costumo dizer que há sempre o dark side e o bright side. O dark side muitas vezes as pessoas associam ao desemprego tecnológico, mas se calhar mais do que o desemprego tecnológico é o aumento da desigualdade. Eu acho que esse é um dos grandes perigos, por assim dizer, que pode acontecer com o trabalho na era digital. O aumento da desigualdade, isso tem sido já provado em várias situações, a pandemia ainda veio demonstrar mais isso. A pandemia veio-nos demonstrar esse crescimento enorme da desigualdade e basta vermos o mundo atualmente. Basta vermos, eu repito, sublinho esta parte, basta olharmos para o mundo como está. E a desigualdade aumentou muito. Por outro lado, obviamente que há o bright side, isso nós temos também de referir, que é a pensar, sem dúvida, por um lado, a automatização e até a substituição de certas formas de dar trabalho por máquinas poderia levar a um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida, entre a vida profissional, a vida pessoal e familiar, e que, por isso, iríamos ter mais tempo livre para nós. Não, infelizmente também não está a acontecer muito isso em algumas situações. Claro que nós também, quando nós falamos do trabalho na era digital e se queremos pensar em democracia e trabalho na era digital, temos de ver que estas mudanças são globais. É por isso que nós não podemos pensar apenas localmente. Mais do que nunca, o trabalho e o direito do trabalho, eu diria, ou é internacional ou não sobrevive. Porque é completamente internacional tudo o que se está a fazer e então, claramente, na tecnologia digital, sem dúvida, até porque, como eu disse, fala-se muito deste desemprego e do desemprego tecnológico, também é um velho companheiro de jornada de direito de trabalho, as primeiras, quando surgiu a Revolução Industrial, substituiu o trabalho humano em algumas situações, e por isso os ludistas que queriam destruir as máquinas, não é isso que se defende de forma alguma, não é a destruição e não é o desaparecimento, o trabalho na era digital está aqui e veio para ficar, mas então é regulamentado. Por outro lado, também, o que é certo é que eu acho que há aqui questões nesta substituição, na automatização e no desaparecimento do trabalho humano. Há muitos anos que se fala disto e ele não desapareceu. Por isso, desde logo, nós devemos atender à diferença entre aquelas situações e aquelas atividades que podem ser automatizadas e as que vão ser, e as que são automatizadas, ou seja, a diferença entre o chamado o could e o would, ou seja, entre o que vai ser mesmo, o que lhe é e o que poderia ser. Por outro lado, eu creio, e se calhar sou otimista, um pouco realista, mas sou mais otimista realista do que pessimista, prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, e nesse aspecto, então, nós temos de ver que há, desde logo, fatores que podem bloquear esta situação da automatização, quer resistência culturais, quer custos, quer também, isto é importante, a criação de novas formas de trabalho, novos empregos, com este trabalho na era digital, e surgiram, e têm vindo a surgir, e nós vimos isso também, temos vindo a assistir a isso nos últimos anos, com o surgimento de inúmeras novas formas de prestar trabalho. Agora, obviamente, vai acontecer o desaparecimento de algumas formas e tem de existir esta mudança, esta continuidade, e daí um aspecto que é fundamental, que é o da formação contínua.
Isso é um aspecto que é mesmo, eu diria, essencial, sem formação contínua, sem formação que comece antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho, sem esta ligação entre escola e trabalho, há aqui problemas então para o futuro. Apesar de eu ter dito que sou otimista por natureza, também sou realista, e por isso não existir esta formação ao longo do tempo, e a formação em várias skills, por assim dizer, as chamadas hybrid skills, e em aspectos em que os humanos, o ser humano continua a ser muito mais capaz do que as máquinas, a criatividade, a sensibilidade, a própria sensibilidade das pessoas, vários aspectos que são típicos das pessoas, e o desenvolvimento destas atividades, e outra que é, eu diria, fundamental, e que é a resiliência também. Por isso a formação é muito, muito importante quando nós estamos a falar de trabalho na era digital e da própria democracia. E por isso a própria OIT também já falou sempre desta situação. Agora, apesar de eu ter dito que surgiram e vão surgir novas formas de prestar trabalho, e há por isso o trabalho não desaparece, nem creio que vai desaparecer, uma questão que me preocupa é a qualidade das novas formas de prestar trabalho. Ou seja, não é o trabalho em si, não é o desaparecimento do trabalho, é a qualidade do mesmo, da qualidade de vida dos trabalhadores, de quem presta atividade nestas formas de trabalho. Porque em muitas delas, e eu bastei referir a das plataformas digitais, mas outras poderia referir, também outras poderia mencionar, há uma diminuição das condições de vida, há um empobrecimento das pessoas que prestam trabalho através destas formas, e por isso, mais do que a quantidade, eu diria que nós devemos estar preocupados com a qualidade dos mesmos, quer relacionados com a retribuição que oferem, e eu repito o que eu disse anteriormente, a retribuição é extremamente baixa. Claro, as pessoas que trabalham, por exemplo, nas plataformas digitais como uma segunda atividade e que têm um rendimento principal noutra, é completamente diferente, mas muitas pessoas dependem unicamente do trabalho que prestam nas plataformas digitais. E essas pessoas que dependem unicamente do trabalho que prestam nas plataformas digitais não têm quase limites no tempo de trabalho, porque têm de estar disponíveis online, dado que recebem muito pouco. E por isso é esta espiral de constantemente estarem conectados. Porque se estiverem conectados, o algoritmo vai escolhê-los a eles, e por isso conseguem mais tarefas, vão, por assim dizer, têm melhor cotação, tendo melhor cotação, outra vez, são sempre chamados, e há esta hiperconectividade permanente das pessoas. E por isso levanta questões, desde logo a nível com a segurança e saúde no trabalho, logo também, e é fundamental, com o enorme controle que permite este trabalho, o trabalho na era digital tem um controle muito superior do ponto de vista tecnológico, não quer dizer que do ponto de vista jurídico possa acontecer, mas do ponto de vista tecnológico é muito maior a possibilidade de controle e também a discriminação que pode acontecer com o trabalho na era digital. Por isso é que eu disse, mais do que a quantidade do problema do desemprego, é a qualidade nestes vários aspectos que nós temos de atender. E vejamos que várias destas preocupações estiveram na origem do direito de trabalho, segurança e saúde do trabalho, limitação dos tempos de trabalho, e, além disso, fazem parte das convenções fundamentais, daquele núcleo fundamental de princípios da OIT, que agora, na última sessão, acrescentaram exatamente a segurança e saúde do trabalho, ainda bem, e muito bem, quanto a mim. E por isso, outra questão, e que está relacionada com esta, é, conforme eu disse logo no início, o aumento da utilização da inteligência artificial, que aumentou muito nos últimos tempos. A inteligência artificial não é um conceito novo, nós todos, se calhar, alguns de nós pensamos que a inteligência artificial é algo novo, não, ela já vem desde a década de 50 do século passado, já vem a ser discutida já há muito, muito tempo, mas claro que teve um desenvolvimento muito maior nos últimos anos, e sobretudo no século XXI e nestes últimos anos.
o próprio conceito de inteligência artificial é difícil de definir, não há um conceito unívoco do que seja inteligência artificial, mas o que é certo é que ela veio para ficar. Incide também sobre inúmeros aspectos a nível de direito de trabalho, desde o momento da formação do contrato de trabalho, desde a questão do recrutamento digital, do recrutamento ser feito totalmente online, do chamado background employment checks, que é tentar ver tudo o que as pessoas têm no processo de recrutamento com recurso à forma de inteligência artificial, no desenvolvimento, na execução do contrato de trabalho, como eu disse, com um controle muito mais permanente, muito mais intrusivo, com o chamado o novo tempo do trabalho e na cessação do contrato de trabalho. Por isso, desde o início até ao final, ela acompanha e levanta muitas questões, porque tem, eu diria, uma capacidade disruptiva, uma capacidade de transformação disruptiva no mercado de trabalho enorme. Pode mudar conteúdos de desempenho dos trabalhadores, pode mudar a forma de interação e pode mudar, está a mudar a forma de interação entre empregadores e trabalhadores, entre os próprios trabalhadores entre si. E entre estes e as máquinas também. Pode aumentar a parte da medição, da monitorização dos trabalhadores, da eficiência, da produtividade e de todas as palavras que terminam em "ado", tão caras a determinados economistas, mas que levantam muitas questões. E a utilização dos algoritmos dentro da própria inteligência artificial tem conduzido a várias questões muito interessantes, porque exatamente com a utilização dos algoritmos nós temos esta situação de que nós não sabemos muito bem, como é que o algoritmo funciona, ou seja, as decisões são cada vez mais baseadas, eu diria, em algoritmos, colocando este novo problema para a sociedade e que é exatamente o desenvolvimento de uma sociedade que se baseia num novo tipo chamada Black Box Society, porque o algoritmo, nós não sabemos como é que o algoritmo funciona, não é? Nós sabemos que são modelos matemáticos, são criados, mas são criados por humanos e que podem ser imbuídos dos preconceitos, dos prejuízos, dos estereótipos que esses mesmos humanos têm. E por isso há uma possibilidade muito grande de o algoritmo discriminar. E podia pensar-se que a utilização de algoritmos, que seria modelo matemático, seria completamente antidiscriminatória, seria igual, se trataria as pessoas todas de igual forma, e nada mais distante da realidade, conforme se provou em vários casos. Aliás, a nível de direito de trabalho, temos várias decisões, já mesmo a nível, em vários ordenamentos jurídicos aqui deste lado do Atlântico, mas também desse lado, sobre exatamente o algoritmo ter sido considerado discriminatório. E por isso mesmo, se nós pensarmos nestas situações, a gestão algorítmica aumentou imenso na pandemia, porque remotamente como é que se consegue controlar, então recorreu-se à gestão algorítmica, se não for devidamente regulamentada, se não for devidamente tratada, pode e viola, sem dúvida, os direitos dos trabalhadores e prejudicar mesmo a palavra tão cara do outro lado, que é a produtividade dos mesmos. Porque se ela não for regulamentada, vai perpetuar o preconceito em imensas situações, vai disseminar tratamentos injustos, vai agravar a desigualdade já existente e, obviamente, que abre caminho para o confronto social. Em termos democráticos, não é desejável. É claro que nós podemos criar, e como eu disse, regulamentação, convém termos regulamentação, mas não apenas regulamentação. Creio que a negociação coletiva também é muito importante. A alfabetização digital de todos, daí eu ter falado da formação como algo muito importante, e ser fortalecida a este nível. Porque, sem dúvida, nós o que assistimos em todos os níveis, e não apenas
quando nós falamos dos algoritmos, inicialmente começou a falar-se para o trabalho nas plataformas digitais, mas vai muito para além do trabalho nas plataformas digitais. E assiste-se exatamente a esse crescimento, e muitos, quando são interrogadas, muitas empresas referem que nos processos de recrutamento recorreram a algoritmos, nos processos de avaliação dos trabalhadores recorreram a algoritmos, o que em si não é proibido, mesmo pelo nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados e pela Lei Geral de Proteção de Dados aí do outro lado do Atlântico, a não ser que sejam decisões totalmente automatizadas, mas o que é certo é que têm de cumprir determinados pressupostos, determinados requisitos. E por isso mesmo, desde logo, como detectar, nós sabemos que detectar discriminações nos algoritmos não é nada fácil, porque nós sabemos os dados, por assim dizer, que entram no algoritmo. Sabemos, por exemplo, os CVs dos candidatos, sabemos o que é que se entrou, sabemos qual foi, no final, o que é que sai do algoritmo, qual o candidato ou a candidata que foi escolhido, mas o processo que ele levou àquela decisão não se sabe. E por isso é que se defende, sem dúvida, que os algoritmos devem ser transparentes, e é isso que tem sido estabelecido, aliás, já há algum tempo, a nível da União Europeia, vários documentos. Primeiro começou-se a nível ético a abordar esta questão da transparência do algoritmo, do respeito pela privacidade, pela autonomia humana, e a própria OIT também abordou esta questão, e sempre com a ideia de human in command, sempre, ou seja, a decisão final ser tomada por um ser humano e não por uma máquina, por um algoritmo. Também é importante a proposta de regulamento apresentada pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu a propósito de um regulamento sobre a inteligência artificial de abril de 2021, que já sofreu alterações em abril deste ano, por isso é um work in progress que está a ser realizado, mas a nível de direito de trabalho, a aplicação da inteligência artificial e dos algoritmos nas relações de trabalho considerou-se que comportava um risco elevado, ou seja, criaram-se várias categorias de tratamento de inteligência artificial nas relações de trabalho, considerou-se que trazia um risco elevado exatamente por esta questão, discriminação, a desigualdade que pode ser criada. Por outro lado, a própria ONU também defendeu o mesmo, já em setembro do ano passado, e chamou a atenção para a necessidade de transparência do algoritmo, por ele poder originar discriminações, e aqui em Portugal, se me permitirem, o livro verde sobre o futuro do trabalho 2021 tem algumas linhas de orientação, de linhas de reflexão para políticas públicas sobre esta matéria, que era exatamente de regulamentar a utilização dos algoritmos, nomeadamente a distribuição de tarefas, de organização do trabalho, de incentivar a regulamentação da utilização dos algoritmos também para os parceiros sociais, ou seja, em sede de negociação coletiva, e a proposta de lei que foi apresentada, aquela mesma proposta de lei que eu referi a propósito das plataformas digitais, que tem uma presunção de laboralidade, tem regras específicas para a utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, e que se aplica não apenas ao trabalho nas plataformas digitais. E desde logo tenho um artigo que para o Brasil eu vou utilizar na terminologia brasileira. Nós também, como no Brasil, temos a questão do negociado sobre o legislado, mas temos um artigo específico. Dentro dessa questão, temos um número específico em que se estabelece que não é possível que o negociado seja realizado um tratamento seja um tratamento desfavorável ao trabalhador, que há matérias em que é um bloco, por assim dizer, em que não pode introduzir-se disposições que sejam em sentido menos favorável ao trabalhador. E nesta proposta acrescenta-se a esse bloco normativo, exatamente, então, a questão de uso de algoritmos, inteligência artificial e matérias conexas, nomeadamente no âmbito de trabalho das plataformas digitais, ou seja, por contratação coletiva não é possível estabelecer condições menos favoráveis. Também a nível de igualdade e não discriminação, e depois o princípio fundamental, que aliás também já está na lei espanhola, na alteração do Estatuto das Trabalhadoras a propósito desta questão, do princípio da transparência, em que se obriga, dentro dos deveres de informação que a entidade empregadora tem de fornecer,
ao trabalhador, ao candidato, então fornecer exatamente informação sobre os parâmetros, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que afetem a tomada de decisões sobre o acesso, sobre a manutenção de emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo a criação de perfis. Isto aos trabalhadores, às comissões de trabalhadores, está nesta proposta de lei, e a própria proposta diretiva, conforme eu referi, de melhoria das condições de trabalho de quem presta atividade nas plataformas digitais, refere a questão da gestão algorítmica, refere o princípio da transparência, que é a ideia mesmo, nos artigos 6º e seguintes da proposta diretiva, é muito interessante, são muito interessantes estes artigos, porque se me permitirem a expressão, mesmo verdadeira open the box, é a defesa mesmo da open the box dos algoritmos, em que se defende, por um lado, o acompanhamento humano na tomada de decisões, claro que nas plataformas digitais, mas pode ser ampliado para outras soluções, a questão do human in command, sempre também, a possibilidade de contestar as decisões automatizadas, tomadas a este nível, e isto aplica-se a todos, não apenas aos trabalhadores, ou a quem for considerado trabalhador pela aplicação da presunção de laboralidade, mas também aos autónomos, a quem seja trabalhador independente, o que me parece muito importante. E, por outro lado, esta proposta estabelece dados pessoais que não podem ser tratados pelos algoritmos. Desde logo, refere que não podem ser tratados aqueles que não sejam estritamente necessários para a execução do contrato e, por isso, inclui os dados sobre conversas privadas, os dados do estado de saúde psicológico ou emocional do trabalhador da plataforma e quaisquer outros dados que tenham sido fornecidos, mas que não estejam a ser realizados enquanto executa a atividade. Tem lá especificamente isto, o que eu acho muito, muito importante, e conforme eu disse, Espanha já tem também esta parte. Por outro lado, e então para terminar dentro dos 40 minutos, mais ou menos 40 minutos, porque acho que é muito mais interessante depois a discussão, eu acho que no trabalho na era digital e na democracia e trabalho na era digital, para assegurarmos condições de trabalho decentes, assegurarmos condições de trabalho dignas, então nós temos de fazer esta conexão. Efetivamente bons produtos, por um lado, mas a noção de trabalho decente, dentro de todo este âmbito amplo que a própria OIT nos tem dado ao longo destes anos. Independentemente do tipo de emprego que se tenha, independentemente do tipo de atividade que se tenha, respeitando a ideia da universalização dos direitos sociais, assim como a garantia dos direitos individuais e coletivos, sem dúvida, e o futuro do trabalho, o trabalho só tem futuro, e o trabalho na era digital só tem futuro, eu creio, se nós tivermos em sintonia exatamente as necessidades dos trabalhadores e a ideia deste trabalho decente, até porque os trabalhadores e as trabalhadoras, os empregados e as empregadas são seres humanos, com direitos, com necessidades, com aspirações, e nós não podemos fazer esta coisificação da pessoa humana. Por isso temos de aproveitar as oportunidades, sem dúvida, que esta tecnologia nos oferece, que este trabalho na era digital nos oferece, mas reduzir os riscos, enfrentar os desafios, em vez de defender pensamentos apocalípticos, sem dúvida. Mas o que eu acho também muito importante é não colocar no mesmo patamar a economia e o direito. E não podemos colocar que não é possível equiparar-se de números a pessoas. O direito de trabalho é um direito para as pessoas, com fundamentos éticos, com fundamentos humanísticos, que não podem ser esquecidos ou suspensos provisoriamente porque estamos em crises ou porque estamos a atravessar um período menos positivo. E não podemos nunca tratar as pessoas como meras mercadorias. O trabalhador, a trabalhadora é uma pessoa, e é uma pessoa livre, é uma pessoa digna, que insere a sua pessoa na relação de trabalho, sendo a tutela da dignidade da pessoa um elemento fundamental, um elemento identificador do que é o direito de trabalho. E a referência à dignidade da pessoa humana tem de relacionar-se não apenas com a proibição de trabalho forçado, claramente se fez, mas também com o direito à prestação de trabalho em condições dignas
em condições seguras, em condições sãs. E sempre através da ideia do trabalho digno, de um trabalho decente. E creio que todas as alterações legislativas ou toda a ampliação de poderes do empregador que possa acontecer encontram na dignidade da pessoa humana um limite infranqueável. E convém lembrar que a OIT, se me permitirem terminar com a OIT, já fez mais de 100 anos. Ela foi criada com um princípio orientador fundamental, e que foi de que o trabalho não é uma mercadoria, que os seres humanos têm o direito de perseguir o seu bem-estar material, o desenvolvimento espiritual, em condições de liberdade, em condições de dignidade, de segurança económica e de igualdade de oportunidades. Isto era tão verdade em 1919 quanto em 2022. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom, professora. Estou aqui matutando uma série de questões que emergem da sua fala, por óbvio, né? Porque existe um universo por trás disso. Quem sabe um metaverso por trás disso, né? Mas, de fato, eu tenho eu não quero monopolizar aqui também a discussão, gostaria de aproveitar e deixar a oportunidade para os colegas aí participarem também, mas eu tenho uma questão bastante bem rápida que eu vou colocar para a senhora para aproveitá-la um pouco mais também. A gente poderia dizer que, olhando um copo meio cheio, como a senhora diz, né, ou como o Ariano Suassuna diria, né, ou seja, sendo realista e esperançoso, que aquela utopia do fim do trabalho, né, ou seja, do trabalho como tripalho, né, de certo modo, ou essa ideia do direito à preguiça, como diria o Paul Lafargue, ou o direito ao ócio criativo, alguma coisa desse tipo, que de alguma maneira muitas vezes veio conectada com a ideia da revolução tecnológica, ou seja, né, a tecnologia vindo ao encontro dessa utopia positiva, de alguma maneira, vamos dizer assim, né? Ela se vê confrontada ou se vê fragilizada exatamente por conta de uma talvez usando uma terminologia sistêmica, né, um acoplamento estrutural entre tecnologia e neoliberalismo, que, apropriando a tecnologia, de alguma maneira, desconstrói a possibilidade de que essa tecnologia sirva como um meio de promoção, inclusive, da dignidade humana, né, em razão dessa possibilidade, vamos dizer assim, né, de uma perspectiva, né, de um direito à preguiça efetivo, né? Entre outras questões, eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, né? Porque me parece que há uma, e alguns autores têm falado bastante sobre isso, né? Há uma maximização do próprio projeto neoliberal por meio da tecnologia. E, por conta disso, né, essa perspectiva, vamos dizer assim, positiva, né, da tecnologia, ela acaba sendo, vamos dizer, colonizada, né, por essa outra vertente. Muito obrigada. É exatamente o que eu penso, porque, assim, eu costumo utilizar a expressão, quando se fala destas formas de prestar trabalho e deste trabalho na era digital, que lembro-me sempre do título do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que infelizmente de admirável tem muito pouco, quase que parece por vezes o abominável mundo novo do trabalho, por causa dessa colonização que referiu, porque nós temos de pensar que, e já Keynes, quando falou do desemprego tecnológico, mas lemos o que Keynes escreveu na década de 30, era a ideia de que, bom, podia acontecer, mas depois, passado um tempo, iria existir, era a perspectiva otimista do fim do trabalho, por assim dizer, mas para as pessoas terem tempo para o ócio, para o direito à preguiça, exatamente, para poderem conciliar muito melhor, e a tecnologia ser útil para essa possibilidade. E pode ser. A questão é como é que ela é utilizada. E como é que ela é realizada e para que fins é que ela é realizada. E é aí que entra a colonização que abordou, porque
é perfeitamente possível, exatamente, e pensarmos, de criar criar um futuro em que o trabalho seja exatamente apenas uma parte e que nós tenhamos esse ócio, ou seja, que possamos ter menos tempo de trabalho, e eu nem referi aqui, mas estamos a estudar cada vez mais a possibilidade da semana de 4 dias, não é? Mas não é 4 dias a trabalhar mais em cada dia, é trabalhar menos em cada dia, não é? Para permitir. E, aliás, Portugal está a fazer esse estudo, e vários países, vários Estados-membros da União Europeia já fizeram, um dos maiores já não pertence à União Europeia há algum tempo, mas está a ser feito agora no Reino Unido, exatamente, e dos exemplos que têm acontecido de trabalhar menos e ganhar o mesmo, também isso é importante, não é? É trabalhar menos e ganhar o mesmo, isso é fundamental, tem de esclarecer-se o que é que quer dizer-se com esta questão. Demonstrou-se que as pessoas que trabalham menos, recebem o mesmo, acabam por ser muito mais, e utilizando termos tão caros para, como eu disse, os economistas, não é? Para outra, ser mais eficientes, mais produtivos do que se trabalhassem as horas ou mais horas. E por isso é o que eu costumo dizer, não somos máquinas, e ainda bem que não o somos, mas a tecnologia pode e tem toda a possibilidade de permitir essa possibilidade, mas também acho que isso também depende das próprias pessoas, porque somos muitas vezes nós, quando eu digo nós também me incluo, que sentimos uma espécie de apneia telecomunicacional se desligarmos, se não formos ver o e-mail, se ficarmos sem rede, se ficarmos sem Wi-Fi, se não conseguirmos ir ver uma rede social, etc. Sentimos aquela apneia que é, falta-me, entram em qualquer sítio e andam com o telemóvel, como nós dizemos aqui, o celular, como se diz aí, à procura de rede, estou perdido porque não tenho rede, não tenho rede. Desde o primeiro momento que acordam até ao momento em que se deitam, estão com o celular à beira, ou a ver e a comentar. Por isso também parte um pouco da própria pessoa. E daí eu acho que a formação também ser isso, a formação de aprender a desconectar, a desconectar-se mesmo, de ser. Embora, quanto a isso eu não referi, na parte da desconexão, eu acho que a consagrar-se a alguma regra, e nós temos agora uma nova regra, deve ser não como um direito à desconexão, porque ao dizer que há um direito à desconexão parece sempre o dever de estar conectado, e então dá-se-lhe o direito de desconectar. Isso não é verdade, nem nunca foi. Por isso, ser um dever de não contactar por parte do empregador. Ou seja, uma espécie do not disturb, como quando nós estamos num quarto do hotel e colocamos não entre, ou pode limpar o quarto, ou do not disturb, essa espécie. E foi o que foi consagrado no ordenamento jurídico português. Na última alteração legislativa, que entrou em vigor no 1 de janeiro deste ano, tem lá um artigo que é o dever de abstenção de contacto por parte da entidade empregadora. Porque se nós dizemos, o trabalhador tem o direito a desconectar-se, mas depois há sempre aquela ideia, que é o que eu acabei de dizer, do trabalhador que se desconecta, que tem a ousadia, entre aspas, de se desconectar. Depois, o que não foi ler o e-mail que lhe enviaram, vai ter no dia seguinte o colega que foi ver, porque a ideia que se tem é que o trabalhador mais eficiente não é aquele que se desconecta e que consegue conciliar, mas aquele que está sempre conectado. E depois o síndrome de burnout e também o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que se desenvolveu imenso com a tecnologia. E por isso a tecnologia tem toda a possibilidade de originar o direito à preguiça, sem dúvida, mas tem de ser bem direcionada, e também acho que as próprias pessoas têm de saber, e contra mim falo também por vezes, de desconectar. Mas quem tem a ousadia de desconectar quando necessita estar conectado, porque recebe o salário, porque depende. Por isso esta ligação toda que tem de ser, eu acho. Professor, posso falar aqui? Então, professora Tereza, parabéns pela sua fala, foi, nossa, sensacional. E me veio uma dúvida aqui, que eu queria saber a sua opinião. Recentemente, a gente teve aquela polêmica, né, do engenheiro do Google, que anunciou que aquela ferramenta de inteligência artificial tinha consciência. Né? Não sei se você chegou a acompanhar isso, mas, enfim, dentre uma das falas dela, segundo o Blake,
que é o engenheiro, era que ela queria ter direitos trabalhistas, que ela queria ser, acho que não direitos trabalhistas, mas ela queria ser considerada como um funcionário. Então, na sua opinião, no futuro, não sei, um futuro próximo ou talvez distante, você acha que as inteligências artificiais poderão ser consideradas, aliás, ter direitos trabalhistas? É algo meio complexo de imaginar, né? Muito obrigada, Ana. A questão, desde logo, do robôs e da personalidade jurídica de robôs já se colocou a nível mesmo de regulamentação, na regulamentação, e a nível da União Europeia. O desenvolvimento da inteligência artificial, obviamente que a inteligência artificial está a desenvolver-se cada vez mais. Quem viu, se me permitirem ficção científica, algo que era ficção científica, mas quem viu Blade Runner, o primeiro, com os Replicants, depois a segunda verdade, bem, mas a ideia do Replicant como a possibilidade de ter e ser uma pessoa, e seu filho, e essa questão toda, que é para mim um ótimo filme de ficção científica, também os mais antigos, mas sim. Mas essa ideia, primeiro, quanto à polémica do Google, eu acompanhei muito por alto, mas não nos podemos esquecer que era uma consciência criada por um humano, por isso essa parte dele ter consciência era ele que a tinha criado, por assim dizer. Uhum. Não era ela que se tinha criado ela própria. A consciência que ele dizia que o robô tinha, o algoritmo tinha. Essa é a primeira questão. No futuro, talvez venhamos a ter exatamente essa possibilidade e, eventualmente, se for bem utilizada, e eu acho isso, continuo a dizer, eu acho que tem de ser sempre a supervisão humana e ter sempre um ser humano no comando, ser humano no controle. Pode ser, já temos os cobots, já temos os collaborative robots, não é? Já temos robôs a colaborar com os trabalhadores e a substituir os trabalhadores e, por vezes, os supervisores dos trabalhadores. Mas essa situação, como sempre, como colaborativo e como sempre com o ser humano no comando, ou seja, não em termos igualitários, talvez seja da minha idade ou isso, mas prefiro esta situação de colaborativos e o ser humano no comando do que em termos igualitários. Robôs, mas acho que não podem, neste momento, nos próximos tempos, ter essa situação. Agora, podem servir para aquilo, e fazendo a ligação à que o professor Bolzano colocou exatamente, podem servir exatamente para dar mais tempo de ócio às pessoas. Uhum. Servir para permitir essa melhor conciliação. Acho que pode. Agora, fazer futurologia sobre essa questão tem de ter muito cuidado, mas por agora acho que é assim e nos temos mais próximos, porque quando se diz ganhou consciência é criada pelos humanos. Claro que eles vão aprendendo isso tudo, está cada vez mais desenvolvida, mas sempre com o ser humano por trás, diria eu. E eu sei que eu vi aqui que mais, creio que foi o Ricardo que colocou uma questão, pelo menos apareceu-me aqui qualquer coisa no chat a dizer isso, não era? Não queria dizer, não queria ser eu a comandar, mas eu vi aqui escrito no chat, por isso. Eu levantei a mão, posso fazer Sim, pergunta? eu vi, não sei, mas não sei. Agradecer a palestra da senhora, assim, foi excelente, sempre é muito bom escutá-la e suas ponderações e comentários. E a pergunta que eu queria fazê-la é sobre o poder empregatício, o poder do empregador. Será que o poder empregatício, que já foi amplamente teorizado, que ele é um grande requisito, um grande fundamento do direito do trabalho, será que ele hoje, diante de toda essa capacidade de vigilância, capacidade de controle, esse poder de controle aumentado hoje, será que isso demandaria, professora, com essa utilização de inteligência artificial, de algoritmos tomando decisões, e contratando, demitindo, analisando o desempenho, será que haveria uma necessidade de se modificar o direito do trabalho a partir dessa modificação de parâmetros tecnológicos e de controle? Ou será que não seria necessário modificar o direito do trabalho como um todo, as estruturas do direito do trabalho? O que é considerado trabalho subordinado? O que é considerado trabalho
autônomo? Ou será que seria necessário modificar o direito do trabalho, ou será que apenas seria interessante garantir novos direitos para essas novas categorias, como crowd work ou trabalho da economia colaborativa, e teríamos duas categorias diferentes? Essa é uma pergunta que eu faço, porque se mantivermos uma distinção de duas categorias de trabalhadores diferentes, mas que muito parecidos, eu penso que essa distinção poderia levar a prejuízos, por exemplo, como a senhora comentou, da redução de dias de trabalho dos empregados tradicionais. Isso geraria um abismo maior ainda com os outros trabalhadores que não têm como reduzir jornada, porque, como a senhora comentou, eles têm que estar sempre disponíveis e sempre com horários diversos, e isso levaria as empresas a quererem sempre adotar mais e mais o modelo de negócios da economia colaborativa e deixar de adotar esse modelo tradicional, talvez uma fuga do direito do trabalho. Então, eu lhe pergunto assim, qual seria a sua visão dessa modificação do direito do trabalho? Muito obrigada pela questão. Eu acho, em primeiro lugar, isto acho que é muito importante. O direito do trabalho tem suficiente flexibilidade para abarcar várias realidades e tem demonstrado que tem suficiente flexibilidade, porque nós já não estamos a falar do direito de trabalho clássico, do trabalho de fábrica, do trabalho de chão típico. Nós temos imensas formas, imensas modalidades modalidades de contrato de trabalho a termo, aí, contrato de trabalho intermitente, contrato de trabalho temporário, um bocadinho. As terminologias em Portugal são diferentes do que está na CLT, até porque não tem esta que nós temos de modalidade de contrato de trabalho, mas o que é certo é que desde logo eu acho que tem esta flexibilidade, o que não quer dizer que para estas novas realidades não seja necessário criar também outras modalidades de contrato de trabalho. Por exemplo, quando se fala aqui de presunção de laboralidade e até de vários ordenamentos jurídicos, decisões jurisprudenciais consideraram quem trabalha nas plataformas digitais é trabalhador, mas depois sabemos perfeitamente que certas regras de direito de trabalho, ditas mais clássicas, não lhes são aplicáveis, não são compatíveis com a natureza da atividade desempenhada. E da mesma maneira que, por exemplo, o praticante esportivo, aí é o termo outro, mas que tem um regime próprio, ou um regime diferente, também para determinadas atividades, e nomeadamente a atividade das plataformas digitais, poderia e deveria criar-se, quanto a mim, que esse é o passo mais importante e se calhar muito interessante e difícil de ser adotado, mas que eu acho que é um passo que tem de ser feito, é criar-se uma modalidade específica também para estas formas de prestar trabalho, respeitando os princípios fundamentais. Mas, por exemplo, em termos de horários de trabalho, em termos de retribuição, em termos garantindo sempre o que está no direito de trabalho, mas depois criando uma modalidade própria, como existe no contrato de trabalho a termo, como existe no contrato de trabalho intermitente, e esse é um passo que eu acho que é muito importante. Por outro lado, também não fazer distinções, como disse, entre trabalhadores, porque senão pode existir essa fuga ao direito do trabalho, a fuga para fora do direito do trabalho. Por isso o direito do trabalho não pode, por assim dizer, criar muros conceptuais e excluir determinadas categorias da sua proteção. Não podem existir estes muros, tem de trazê-los para dentro de muros, porque muitos deles, obviamente, nós olhamos para muitas destas formas de prestar trabalho e não vamos ver um trabalhador do século XX, sem dúvida, um século XIX, não vemos em muitas delas um trabalhador do século XX, mas eu não tenho dúvidas de que muitos deles são trabalhadores do século XXI. E a missão, eu acho que até seria quase uma traição histórica à missão do direito do trabalho, ao código genético do direito do trabalho, que ele dissesse não, ficam de fora, porque não se compreende no nosso conceito de trabalho. O conceito é flexível e é adaptável. E o que eu acho é que o direito do trabalho é flexível, mas sem quebrar a espinha dorsal do direito do trabalho. E a espinha dorsal do direito do trabalho, não é? O código genético que eu já disse aqui, e quer queiramos, quer não, é ter um princípio intuitivo. É um princípio protecionista, e um princípio protecionista da parte que é considerada mais débil. Não porque seja aqui a diabolização do empregador e a deificação do empregado, nada disso. É porque claramente está
E conforme disse, tem poder de controle, tem poder diretivo, tem poder disciplinar, nomeadamente podes pedir, e o outro tem o dever de obediência. Por isso, não estão no mesmo patamar. E daí o princípio intuitivo. Ou seja, flexibilização é possível abarcar, alargar a área do direito de trabalho, mas sem quebrar esta espinha dorsal, que é o princípio intuitivo. Mas quanto às novas modalidades, creio que quanto às novas formas de prestar trabalho, é criar modalidade do contrato, uma modalidade de trabalho nas plataformas, por exemplo, com regras próprias, outras situações. Diria isso. Obrigado, professora. Muito obrigada, eu. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma observação? Eu vou fazer uma pergunta para a professora Tereza, então, relativa ao lobby das Big Tech, né? Que hoje mesmo, pelo Cyber Leviathan, nós comentávamos uma matéria do George Rickless, se eu não me engano, que ele trabalhou por muito tempo na Comissão Europeia sobre as discussões, né, da regulação principalmente da regulação do trabalho. E ele comentava que existe um lobby opaco muito semelhante ao que a indústria do tabaco realizou por muitas décadas, né, criando toda uma atmosfera que impedia uma regulamentação efetiva, né? E ele comentou, pelo que eu pude compreender, até hoje nós estamos nesse setor ainda tão sem regulação, né? Em que as Big Tech ainda mantêm um poder tão grande de decisão, de autorregulação, né? Então, eu queria que a professora comentasse um pouco sobre essa questão do lobby, principalmente desse ambiente de Portugal e do ambiente europeu de regulação, como que isso pode ser trabalhado. Bom, muito obrigada. Sem dúvida, nós assistimos isso no mundo inteiro, o lobby das grandes companhias tecnológicas, das empresas tecnológicas, basta ver qual é a pessoa mais rica do mundo, quais são as pessoas mais ricas do mundo e quais são as atividades a que estão relacionadas, para vermos que tem um enorme peso. E quando nós assistimos a estas possibilidades do trabalho na era digital, muitas vezes nós vemos que mais do que não há propriamente uma mudança assim tão grande em algumas formas, mas é uma mudança a nível ideológico, uma mudança a nível de uma espécie de oligarcas do poder, mas o poder tecnológico, e que tem um enorme peso. Resta tentar que quem está no poder legislativo e quem tem a possibilidade de criar leis não ceda a esses lobbies, o que é extremamente difícil, porque conseguem, sem dúvida, saber pressionar, saber estarem sempre presentes e, sobretudo, quando eu sublinho, tem milhares de milhões e de milhões por trás a conseguir fazer campanhas muito bem realizadas, com estudos que imediatamente apresentam, mal se fala de uma proposta que possa vir a afetar algum modelo de negócio, e aqui queria dizer, não tenho nada, repito o que eu disse, não tenho nada contra as plataformas, acho positivo, têm de ser regulamentadas e estabelecer regulamentação, e desde logo a nível de direito de trabalho, a nível trabalhista, apesar depois da parte económica, a parte fiscal, a parte dos impostos, toda essa parte, mas tentar acreditar que não cedam, mas é extremamente difícil. Esta proposta de diretiva, que eu espero que veja a luz do dia, já foi objeto de um relatório de uma eurodeputada que pretendia ainda aumentar mais a proteção e já foi criticado muito por várias empresas detentoras de plataformas, não é? Que estão a fazer uma pressão muito grande. Resta saber se conseguem, qual é que se conseguem fazer ganhar o que pensam, mas há sem dúvida um bloco muito grande ali de pressão na legislação, mas isso em qualquer caso, não apenas neste, noutras infelizmente que assiste, não é? A sociedade
tem essa situação, diria eu. Mais alguém tem alguma outra questão? Professor Alfonso, quer colocar fazer um comentário? Muchas gracias, profesor Bolsán. Profesora, muchísimas gracias por su intervención porque ha resultado verdaderamente iluminadora y bien, además ha tratado usted con de manera prolija todos los grandes problemas que se ciernen sobre nuestras sociedades en materia laboral, que son además problemas de mucho calado. Yo no quiero abundar mucho sobre ello en la medida en que ya, bueno, pues creo que ya ha habido algún debate y no hay que prolongar las cosas excesivamente. Pero me parece que sí procede realizar alguna reflexión que posiblemente compartan algunos de los presentes y no sé en qué medida usted la comparte, ¿no? Porque escuchándola realmente el futuro que espera a nuestras sociedades en las transformaciones que se van a operar en el mercado de trabajo, realmente uno se atreve o puede vislumbrar un futuro que no es precisamente halagüeño, ¿no? Estamos hablando de unas transformaciones que en alguna medida traducen o transmiten inquietud y yo diría que zozobra, ¿no? Realmente, ¿qué futuro es el que nos espera? Es decir, en la medida en que impera la desregulación en el ámbito tecnológico o al menos hay una gran insuficiencia en ese sentido de la regulación, de las consecuencias de los algoritmos, de los sesgos algorítmicos, la discriminación en el mercado laboral, la precariedad, la calidad del trabajo, la reducción del trabajo que se ha convertido o se está convirtiendo cada vez más en un bien escaso. Realmente son demasiados interrogantes y quizás no haya que dar pábulo al pesimismo, pero bueno, en alguna medida son demasiados aspectos inquietantes, ¿no? en este escenario, ¿no? de la sociedad digital. ¿No les parece? Muchas gracias. Sem dúvida, há muitos desafios para o futuro do trabalho. Isso, o trabalho tem futuro, mas eu acho que nós não nos podemos esquecer disto, e isto é que é fundamental. Quem decide o futuro é a sociedade, somos nós. E essa é que é uma questão fundamental. Qual é a sociedade que nós queremos ter no futuro? Se queremos ter uma sociedade onde possamos imperar o bem-estar, onde possamos ter esse direito ao ócio, esse direito à preguiça, onde possamos efetivamente desconectar, ou se não, desde logo essa questão. Mas, e como tem de ser, eu creio que nós temos de ser otimistas, ou otimistas realistas, porque senão entramos todos em depressão ao ver todos estes desafios e que o professor Alfonso, sem dúvida, enunciou. Mas eu acho mesmo que se existir alguma regulamentação, claro que não é com mais leis que se faz melhor direito, ou mais direito, ou melhor direito, mas neste campo que é tão desregulado, acho, sem dúvida, que aqui leis que estabeleçam regras, e estamos a fazer o caminho faz caminhando, sem dúvida, é essencial regulamentar e já estabelecer regras, e por outro lado, há aqui uma grande diferença de velocidades, que a velocidade da tecnologia é uma velocidade exorbitante, super rápida, e a velocidade do direito é uma velocidade, conforme nós dizemos em português, de cruzeiro, não é? E o direito está sempre a correr atrás, a tentar acompanhar, e torna-se difícil, mas acho que está no bom caminho, sendo otimista, mas os desafios são enormes. Sobretudo,
acho que esta forma, tentar regulamentar a parte dos algoritmos, tentar criar novas formas de prestar trabalho, a formação, mas sobretudo para ver isto numa perspectiva, eu diria, holística, não apenas a nível de direito, nem de direito do trabalho, de outras formas de direito, de outros ramos de direito, depois com a educação, com a formação, todos os entes envolvidos neste desenvolvimento e neste futuro do trabalho, falar além do futuro do direito do trabalho, o futuro do trabalho. Creio que é esta a perspectiva assim mais global que tem de ser para termos efetivamente um futuro no trabalho, diria assim. Muitas gracias. Muchas gracias. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão? Eu tenho muitas aqui, professor, mas eu vou deixar aqui por conta até do horário, né? Eu sei que já são passadas das 22 horas em Portugal. Em Espanha ainda mais. Na Espanha, embora... É quase meia-noite, o caminho é meia-noite, nem em Espanha. Embora os espanhóis tenham os espanhóis têm uma atividade noturna mais... É isso, Sevilha com o calor... significativa, né? Sabe bem sair mais ao final, mais à noite em Sevilha, quando estão aqueles dias quentes em Sevilha. Então, eu queria aqui agradecer a presença, né, da senhora entre nós, é uma satisfação poder ouvi-la novamente e ficar aqui elucubrando um pouco em torno de todas essas questões que são realmente preocupantes, né, instigantes, e também dizer da nossa satisfação do Cyber Leviatã contar com a senhora entre nós, né, vários colegas do IDEA já estiveram aqui também, e nessa parceria aqui com o professor Alfonso e o Cosmo Ius da Universidade de Sevilha, nós temos conseguido assim, fazer uma ebulição de debates em torno dos temas relacionados a direito e tecnologia, né? Vários colegas que passaram por aqui esse semestre têm trazido, né, questões importantes que vão permitir que a gente possa avançar aos poucos, né? Então, quero agradecer a sua presença, agradecer os colegas todos que, de novo, comparecem, né? Dizer que nós sempre disponibilizamos, né, com a autorização do palestrante, do convidado, da convidada, as lives depois no nosso canal do YouTube e também, né, na página do Cyber Leviatã. Lá se encontram, né, dezenas já de lives de outras atividades que nós desenvolvemos. Então, meus agradecimentos, professora, né, uma boa noite portuguesa, e também um grande abraço ao professor Alfonso, né, parceiraço de longa data, né, um grande abraço a todos e todas, e nos reencontramos aqui no dia 14, né, isso, Gustavo? 14 de julho, que vai ser o nosso encerramento do semestre, do primeiro período de 2022, com uma colega, professora da Universidade do Minho também, que é a professora Alessandra Silveira. É uma querida amiga, exatamente, a Alessandra. Que estará conosco fazendo esse encerramento do primeiro período, né, professor? Do primeiro turno da nossa parceria aqui, Cyber Leviatã e Cosmo Ius. Muito obrigada também. Eu agradeço muito. Boa tarde, buenas noches, e eu agradeço muito, e muito interessante. Muito obrigada. Encantado. Muchas gracias. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite. Gracias. Boa noite. Obrigado.